Paz do Senhor. Aqui nós estamos na FACEB, Faculdade Assembleiana do Brasil, no curso de Teologia EAD, na disciplina de História das Assembleias de Deus, no quinto período. E nós estamos hoje com o professor Genilson Araújo, no projeto Apresentando a História das Assembleias de Deus em Goiás. E hoje nós estaremos com o entrevistador, nosso colega Charles Oliveira. E eu sou o seu intermediador, Irã Teixeira. Colega? Paz do Senhor, meu nome é Charles, eu sou do quinto período da Faculdade Assembleiana do Brasil, EAD. Então, vamos mergulhar nessa primeira carta aos Coríntios, né? E começando desde o começo, pelo começo. Professor Genilson, paz do Senhor, boa tarde. Qual é o propósito da primeira carta aos Coríntios? Então, quero agradecer pelo convite, Faculdade Assembleiana do Brasil, todos os alunos do quinto período, né, por essa brilhante ideia. Quando nós vamos falar das cartas, não se trata de uma tarefa fácil, né, porque as cartas, elas têm o que nós chamamos de uma conversa no celular, onde você só escuta ou ver, né, ou visualiza, ou reconstrói uma fala, mas a outra nós não temos. Então, o propósito da carta, ele é muito variável. Isso vai depender da problemática, da demanda que você tem. E quando se trata da carta 1 aos Coríntios, a gente precisa entender alguns pontos que devem ser discutidos. O primeiro deles é que a carta ela foi escrita com o propósito, Charles, de resolver problemas e não um problema. Então, daí você precisa entender que nós não temos só um propósito. Mas nós podemos dizer, Charles, de maneira mais sucinta, não digamos em termos genéricos, que ela tem uma finalidade de o apóstolo Paulo tratar, resolver algumas questões, corrigir erros doutrinários e mal entendidos sobre vários temas dentro da carta. Aí essas temáticas são variadas, né, desde a questão do divórcio, ressurreição de Cristo, questão da ceia, você tem uma variedade de assuntos, mas o propósito, eu poderia dizer de maneira assim genérica, é tratar, resolver algumas questões problemáticas da igreja, a qual Paulo foi informado acerca deles. Obrigado. Professor, e qual é o tema central dessa carta? Então, a carta ela não possui um tema. Geralmente, por exemplo, tem carta aí que você pega, lá já tem um bem claro, assim, escancarado o propósito, como, por exemplo, a carta de Paulo ao Filemon, né? E o propósito dele ali é escrever para restaurar a comunhão entre Onésimo, né? E Filemon, enfim, já está bem claro. Mas no caso dessa carta aqui, no caso mostrando aqui a Bíblia, de 1 Coríntios, ela tem uma peculiaridade, né? Porque o propósito está muito relacionado ao quê? Ao tema. Então, veja que essas perguntas, há uma relação entre elas. Então, se o propósito é variado, você não tem um tema só. Perceba? Então, e eu gostaria de destacar aqui que isso não é só em 1 Coríntios. Tem livros da Bíblia, cartas da Bíblia, que ela tem essa característica. Então, o que a gente precisa considerar? Alguns temas dominantes, que seria soberania de Deus, natureza da igreja, santificação. Para mim, a ideia de santificação ela é muito clara na epístola de 1 Coríntios. Por quê? Paulo vai tratar de problemas que, de certa forma, eram pecados dentro da igreja. Então, a ideia de santificação, é claro que ali você tem aspecto da igreja, soberania de Deus, questões sobre a ressurreição, né, de Cristo, mas a ideia é que a carta, ela tem temas variados, e talvez um dos principais seja a santificação. Muito bem. Professor, em que ocasião histórica essa carta foi escrita? Pois bem, um dos pontos da hermenêutica, Charles, é que para você entender um texto, você precisa saber em que ocasião e circunstância esse texto foi escrito. E Paulo, quando escreve a carta aos 1 Coríntios, ele estava, possivelmente, na cidade de Éfeso. E era um momento em que as coisas estavam indo bem. O evangelho estava sendo pregado, ensinado, Paulo estava, então, tendo ali bons resultados, e de repente ele foi informado por alguns irmãos que
a igreja de Corinto estava vivendo uma situação complicada no que diz respeito àquilo que nós já discutimos, doutrinário. Alguns comportamentos, algumas atitudes. Então, observe que tudo indica, pelos aspectos introdutórios, no pano de fundo, que Paulo estivesse aí na sua terceira viagem missionária. E o ponto específico era a cidade de Éfeso. E ele estando nessa cidade, então ele toma nota do que estava acontecendo na igreja de Corinto. Então, no que tange a ocasião e circunstância do autor, eram momentos positivos, onde Paulo estava indo bem. Mas parece que isso trouxe uma certa preocupação para Paulo, em que ele vai dizer, parece que agora reorganizar a sua agenda para fazer uma visita a essa igreja, porque ele percebeu que era algo necessário devido à extrema necessidade. Porque os problemas, quando você lê toda a carta, os problemas são muitos, não se trata de um problema. E são problemas que vai, de certa forma, como é que eu posso dizer, manchar aquilo que é natural da igreja de Cristo, a natureza da igreja, a santidade da igreja. Então, a ocasião de Paulo em que ele estava era um momento positivo, mas a circunstância, a ocasião em que a carta é escrita tratando do contexto da igreja em Corinto, era um meio que nós chamamos de confusão teológica, confusão doutrinária, aonde que, sabe, Charles, quando você percebe essa igreja e fala, rapaz, esse povo está confuso. É verdade. Aí um discute, não é assim, outro diz é assim, e de fato não chega a um bom senso, não se chega a um denominador comum. Mas como Paulo, um bom teólogo, sabe o que faz, no que diz a escrita, ele consegue, na carta, apesar de ser uma variedade de temas dentro dela, de questões, ele consegue, em meio a essas circunstâncias, esses elementos circunstanciais, trazer uma resposta segura. Então, positivo no que tem a ocasião de Paulo, negativo no que diz respeito à igreja. Muito bom, professor. Para a gente encerrar aqui, quais são as principais mensagens que essa carta transmite para os cristãos de hoje? Eu vou endossar a pergunta em se tratando de aspectos da nossa pentecostalidade. Isso. Então, agora, a gente precisa fechar, como vocês disseram, que aqui é uma proposta de alunos que estão estudando a disciplina História das Assembleias de Deus. Agora, a questão, depois de a gente fazer essa reconstrução do pano de fundo, a gente chega no ponto que vai, então, entrar aí a questão da História da Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal. E esse texto, essa carta, ela vai trazer como tema central a ideia dos dons espirituais. Então, ela vai mostrar o dom como uma dádiva, uma graça divina disponibilizada à igreja. E agora, a igreja de Corinto. Então, perceba que um ponto que reflete bem na questão assembleiana, e se você assembleiano está nos ouvindo, é que muitas vezes nós confundimos no nosso contexto dons espirituais com santidade. E perceba, Charles, que qual é o problema desta igreja? É relacionado à santidade. Mas é uma igreja que parece que exerce, ou seja, Deus disponibilizou essa igreja uma variedade de dons. Então, a ideia central da carta é os dons espirituais como uma dádiva divina. Agora, a maneira como devemos entender essa carta, no que diz pentecostalismo, Assembleia de Deus, a lição que ela nos traz é que nem sempre ser pentecostal no sentido de dons significa santidade. Uma igreja, ela pode sim ter variedade de dons e não ser uma igreja santa. Então, isso soa como uma mensagem para o assembleanismo em que nós devemos olhar para as escrituras que dom é uma dádiva, é uma graça, não é algo merecedor. Se é dádiva, já diz. Não é porque aquela igreja mereceu, porque a igreja de Corinto não merecia tal coisa. Ela é uma dádiva, é uma graça, uma dádiva divina dada à igreja. E a Assembleia de Deus, como uma igreja pentecostal que enfatiza os olhos, precisa entender isso, porque no nosso contexto se faz muita confusão. Se determinada igreja não tem
uma variedade de dom é porque ela não é santa. Não confunda isso. A gente precisa entender o texto, essa passagem, dentro da proposta do autor. Então, dentro desse pano de fundo que nós tratamos, Charles, dentro de tudo aquilo que nós trazemos nessa nuance, a gente consegue entender que a proposta dessa passagem é justamente mostrar os dons espirituais como uma dádiva divina disponibilizada à igreja. Professor, muito obrigado pela participação do senhor. Com certeza, o senhor agregou muito para o nosso conhecimento e da comunidade acadêmica de um modo em geral. Muito obrigado. Eu que agradeço. Professor Charles, muito obrigado mais uma vez. Colega, professor Genilson, né? Perdão, colega Charles, muito obrigado aos dois. Colegas, esse foi o terceiro episódio, né? Desvendando o pentecostalismo da Assembleia de Deus. Que você possa estar acompanhando os próximos episódios. Eu sou Irã Teixeira e vou ficar aqui com você. Bye bye, a paz do Senhor.